Para mim, aprender inglês foi relativamente fluido e tranquilo. Eu não tive muitos intercalços, não tive muitos problemas durante o meu aprendizado. Eu fui ter mais problemas durante o meu aprendizado de japonês, que está sendo bem mais difícil do que para mim foi aprender inglês. Só que existem muitas pessoas que têm essa dificuldade já com o inglês, não com uma língua muito distante como o japonês. Existem as pessoas que têm menos fluidez no aprendizado, já numa língua próxima do português, que seria o inglês, ou o espanhol, por exemplo. Então, para mim foi muito importante vivenciar isso, porque eu pude, entender a dificuldade das pessoas com o aprendizado de idiomas e porque eu sempre tive essa ideia relativamente arrogante de que era fácil aprender o idioma, de que, cara, senta aí, assiste, estuda, você vai aprender, vai ser tranquilo. E não é bem por aí, né. A gente sabe, hoje eu tenho muito mais noção, sou muito mais pé no chão em relação a isso, compreendo muito mais a dificuldade das pessoas com o aprendizado de idiomas e consigo ver uma razão pela qual as pessoas têm medo de aprender uma língua, medo de se expressar numa língua, medo de falar inglês, medo de conviver com outras pessoas que falam inglês. E buscando uma solução para isso, buscando uma oportunidade de você aprender o inglês de uma maneira que funcione, eu vim aqui através do meu caráter moldado pelo japonês e pelo aprendizado de um idioma que está sendo difícil para mim. Eu vou trazer alguns pilares, são 2 pilares essenciais que vão se ramificando para você melhorar o seu estudo e acelerar o seu aprendizado de idiomas. Então existem 2 pilares principais que são o input compreensível ou a imersão, você pode chamar de qualquer um dos 2, e o outro pilar é a repetição ou a recordação espaçada, planejada ou estudo deliberado, enfim, chama do que quiser. E vamos começar pelo principal, que é a imersão. A imersão é aquilo que você faria se você não tivesse tempo de fazer nenhuma outra coisa. É o principal, o essencial, é o que leva o aprendizado do idioma nas costas. Enquanto o segundo pilar, que é a repetição espaçada, ele é um acelerador. Você fazendo só a imersão, é como se você conseguisse colocar o carro na primeira, na segunda, mas não colocasse da terceira e da quarta para frente. Então você não acelera tanto. Enquanto com a repetição espaçada é como se você pisasse com tudo no acelerador, colocasse a primeira, colocasse a segunda, colocasse a terceira, fosse embora com o carro, e aí quarta, quinta, 100 quilômetros, 150 quilômetros por hora. É mais ou menos essa ideia, é mais ou menos essa analogia dos pilares do aprendizado de idiomas. E o que que é a imersão? Como fazer uma imersão da maneira correta? Por que fazer uma imersão? Imersão é o meio pela qual o cérebro ou o indivíduo adquire uma língua. E existe essa distinção entre adquirir e aprender. Aprender é, em português, você saber falar sobre o idioma inglês, ou seja, você estuda a regra do verbo to be, você entende a regra do verbo to be, mas você não torna ela sua para o momento da fala, de fato, quando você for se comunicar. Aquilo não é seu, você não consegue utilizar de maneira natural e fluida, então você somente aprendeu o verbo to be, você não adquiriu o verbo to be. E muitas pessoas já experienciaram isso na escola, elas estudaram, fizeram exercício, entenderam como funciona e nunca realmente falaram na língua de fato. E para adquirir, para tornar fluido, tornar acessível, tornar fácil a comunicação, tornar fácil o entendimento, você precisa passar pela etapa de input compreensível, passar pelo processo de input compreensível. Input compreensível é toda e qualquer mensagem na língua-alvo que você entenda.
Ou seja, se você lê uma frase, mesmo que aquela frase você não entenda todas as palavras, tem uma palavra ali que você não entende, mas pelo contexto da frase, pela forma que foi dita, pela maneira que a pessoa expressou, você consegue inferir um significado daquela palavra e, de maneira geral, consegue entender a mensagem daquela frase. Ou se você assiste um vídeo de um repórter, por exemplo, e o repórter está comunicando uma notícia, e pelo contexto da notícia, pelo teor da notícia, pelo que ele já vinha comunicando anteriormente, pelo contexto da frase em específico que ele estava comunicando naquele momento. Você não entende uma palavra, mas você consegue inferir o significado da palavra através da expressão facial, do movimento corporal da pessoa, da imagem que aparece na tela. Você então capta a mensagem do que foi dito. E então você consegue absorver o significado daquela palavra através do através da sua capacidade de inferir o significado dela. O cérebro ele tem esse poder mágico de transformar significado, ou seja, mensagens que você entende, em forma, e a forma seria o idioma em si. Então, tudo aquilo você capta, você transforma em forma ou você transforma em idioma adquirido e capaz de ser entendido e comunicado com mais facilidade. Segundo pilar, repetição espaçada. Ah, como, né? Como fazer a imersão? Você vai no começo, se você é um nível 1, vamos dizer assim, se você é um cara que tá começando agora, você não tem nada de inglês, recomendo que você faça um pouco de repetição espaçada, sim, pelo menos um pouco, se dê ao luxo de se dedicar a isso, mas vamos colocar aqui que você não vá fazer. Você vai procurar no YouTube vídeos de comprehensible input, de input compreensível em inglês. E esses vídeos, que são de fácil entendimento, que são normalmente um cara desenhando uma história, circulando os personagens, circulando as ações, ressaltando os verbos que aquela ação está se referindo. Então, se o personagem está correndo, ele desenha o personagem correndo e ele vai falar lá, he's running, então ele está correndo. E aí você entende que running é correndo, que run é correr. Você vai entendendo porque a pessoa está fazendo e está falando de tal forma que fica tão óbvio que você não precisa traduzir. A tradução é irrelevante, porque você entende mesmo que não esteja lá uma tradução. E o segundo passo, ou o segundo nível, seria uma leitura acompanhada de um audiolivro. E é importante você ter sabedoria e consciência na hora de escolher esse livro. Escolher um livro do seu nível, que você tenha acima de 80% de compreensão. E aí a gente entra numa outra seara, que é saber tomar a decisão correta do livro correto para ler, para que você não se frustre, ou seja, não seja uma leitura penosa, que não é a ideia é que seja uma leitura prazerosa e intencional, voluntária, de escolha sua, e que você se divirta enquanto está lendo, que você escolha ler por livre e espontânea vontade aquele livro, e aquele livro você consiga captar a mensagem, você consiga compreender pelo menos 80% do que foi dito, e os outros 20% você olha no Google Tradutor, você olha no dicionário, você se vira, você vai inferindo o significado e você vai absorvendo aos poucos aquele vocabulário. Para mais iniciantes, para quem está entrando nessa fase, o ideal seria livros infantis, com histórias que sejam engajantes e interessantes, para que você não perca também a motivação e interesse, mas ao mesmo tempo que não sejam histórias muito difíceis. E é importante que sejam histórias, ficção, porque a partir do momento que uma pessoa começa a contar uma história, o o natural do ser humano é prestar atenção na história. A gente é por natureza fofoqueiro. E se nós somos por natureza fofoqueiros,
Sempre que alguém começa com aquela prosa que tem uma história, que tem uma coisa que acontece, que aquela coisa que acontece com tal pessoa intriga você e você quer saber o resultado daquilo, você presta atenção, você se motiva a ler até o final, você se motiva a entender o que está acontecendo, você se motiva a traduzir as palavras para entender o que está acontecendo dentro da história. Então, é importante que seja uma história, é importante que seja uma ficção, e é importante que seja uma ficção que você goste. E aí você vai evoluindo para livros mais difíceis e sempre, 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 sempre dê preferência ao audiobook acompanhado à leitura visual. Se você só tem o livro físico, se você só tem o PDF, se você só tem o livro no Kindle, procura o audiobook, procura uma inteligência artificial para ler em conjunto, procura um vídeo no YouTube que contém um audiobook, procura alguma forma de ouvir, porque se você não tem o domínio da pronúncia de determinada palavra, não faz sentido você lê-la, porque você não consegue inferir corretamente uma pronúncia. Então, se você não sabe a pronúncia da palavra, vamos pensar uma palavra difícil. Table, palavra mesa, é uma palavra que ao ouvir a gente sabe, table é mesa, mas a escrita dela pode ser um pouco intrigante, pode levar à confusão, que é T-A-B-L-E. A pessoa pode ler aquilo como table, sem saber que é table. E isso é razoável, eu não acho que é loucura, não acho que é fora da norma. Existem muitas palavras muito, como que eu posso dizer, muito malandras no inglês, que vão te conduzir ao erro, vão te levar ao erro de maneira acidental e que não é a sua proposta, não é a sua ideia. A sua ideia é ouvir primeiro para que você saiba a pronúncia. E conforme você vai evoluindo, você vai cair na terceira fase, que é depois da leitura com o audiobook, é você assistir conteúdos nativos. Talvez não seja uma terceira fase, seja uma fase em conjunto com a segunda. Talvez a gente possa remodelar essa ideia para a primeira fase ser input compreensível e a segunda fase ser uma mistura dessas duas coisas aqui, a leitura com audiobook e assistir conteúdos nativos, sejam entrevistas, sejam notícias, documentários, filmes, séries, vídeos, qualquer coisa que seja feito por um nativo de um conteúdo de, de, de um assunto outro que não propositalmente fácil para que seja compreensível. Então, por exemplo, ler Harry Potter é uma tarefa difícil e árdua para quem tem pouco conhecimento de inglês, mas para quem tem o conhecimento é uma tarefa muito excelente para aprimorar o inglês. Porque ele não foi desenhado para que seja fácil, ele foi desenhado para que ele seja interessante, ele foi desenhado para que as pessoas queiram ativamente ler a história, assistir os filmes. Então, um exemplo também, eu gosto muito de um nicho de animes no YouTube. Então, volta e meia eu tô assistindo um vídeo sobre a desconstrução psicológica de um personagem X do anime Y. Então, pra mim é interessante, eu vou fazer o quê? Eu gosto de ver sobre a psicologia de anime, sobre a filosofia de tal personagem, sobre o porquê ele tomou tal decisão em tal momento. E existe um nicho gigantesco disso no YouTube. E existem canais só sobre isso, sobre mangás, sobre animes, existem canais que vivem de apenas Naruto, por exemplo. O cara tem lá 700 vídeos analisando cada minuciosa parte de cada eh, capítulo de Naruto, é loucura. E eu gosto de ver antes de dormir porque me relaxa. E é um conteúdo nativo, é um conteúdo produzido para de nativos para nativos. Não tem outra camada nisso. E é muito difícil. Se você não entende inglês, se você não tem um nível já básico bem estruturado, você vai cair num vídeo desse, você vai ficar perdido. Por isso que ela é uma segunda fase, é uma fase mais amadurecida da sua compreensão.
mas é uma fase que vai te levar à fluência, porque você está consumindo o input compreensivo da forma mais pura possível, que é aquilo que te interessa, que você tem uma propensão natural em assistir, uma propensão natural em ter motivação para ver, então você naturalmente vai consumir com mais facilidade em inglês ou na sua língua-alvo. E o segundo pilar, a gente já falou sobre o input compreensível ou imersão, que é todo esse ramo que já foi conversado aqui, todas essas derivações de assuntos que a gente já conversou, e agora a gente pula para o segundo pilar, que é a repetição espaçada. O que é a repetição espaçada? É o ato deliberado, ou seja, por escolha, de revisitar de forma inteligente um conceito ou um vocábulo ou uma palavra, para que você não esqueça daquela palavra, eventualmente, ou daquele conceito. Então, a palavra que a gente usou era table. Vamos usar uma palavra mais difícil agora. Deixa eu pensar. Furniture. Furniture seria a mobília da casa. Então, uma palavra um pouco mais difícil, um pouco menos usual, um pouco mais fora de contexto. Então, the furniture of the house, então a mobília da casa já começa a entrar em uma seara um pouco mais complexa, certo? Frases um pouco mais difíceis. Então eu preciso decorar essa palavra. Eu não vou me deparar com ela a cada 5 minutos. Vai demorar. Eu ver um vídeo, a não ser que eu esteja vendo algo especificamente sobre mobílias de casas. Se eu estiver assistindo vídeo sobre Naruto, eu não vou me deparar a cada 5 minutos com a palavra furniture. Eu preciso estar dentro de um contexto para que isso aconteça. Mas eu quero aprender a palavra furniture, eu quero que ela vá para minha memória de longo prazo. Eu quero ser capaz de ouvir ela entender, eu quero ser capaz de utilizar de forma correta enquanto eu estiver falando, enquanto eu estiver conversando com alguém, enquanto eu estiver me comunicando. E a repetição espaçada vai cumprir esse papel de palavras que seriam menos revisitadas serem mais revisitadas. Então você vai deliberadamente estudar essa palavra e memorizar ela. E como fazer isso da melhor maneira? Com o software chamado Anki, que eu sempre vou falar que é o melhor software. Se você é o José Duolingo, se você é o cara que ama Duolingo e quer ter a streak lá de 5 bilhões de dias seguidos, vai no Duolingo, é a mesma coisa. Mas eu não gosto tanto do Duolingo, assim, apesar de já ter utilizado, ter seu lado positivo, ter suas vantagens. Eu hoje prefiro o Anki. O Anki, ele te dá uma liberdade maior de você criar um um ambiente mais propício para a sua revisão, que a revisão ela tem que seguir alguns pilares. É importante que você utilize o áudio da palavra, ou seja, você aqui novamente não fique adivinhando pronúncia. Adivinhar a pronúncia é incorreto mesmo nesse cenário. Então, utilize o áudio da palavra. E você vai, juntamente com a palavra, passar por duas etapas. Existe você revisar e esquecer logo. Existe você estar esquecendo, revisar. Aí você começa a esquecer de novo, revisar. Aí você começa a esquecer de novo, revisar. Até eventualmente aquilo virar para sua memória de longo prazo. Então, é um caminho que funciona assim, é o caminho da recordação ativa. Você vai recordar quando você estiver quase esquecendo e tem em mente que isso é uma habilidade treinável. Porém, você pode melhorar para que você não precise revisar tantas vezes assim através da codificação. Ou seja, você já de primeira mandar logo para a memória de longo prazo e ficar cada vez mais fácil e você precise revisar menos uma única palavra para que aquilo demande menos esforço de você. E como fazer essa codificação? Imagine que seu cérebro ele não guarda dentro de um único neurônio ou dentro de um único local aquela memória, a memória daquela palavra.
aquela memória ela tá espalhada pelo seu cérebro. Imagina quando você é criança, você cai de bicicleta, você bate o joelho, você tem uma memória vívida da história, da conversa que você estava tendo com a pessoa naquele momento, ou se você estava sozinho, ou se você estava rápido na bicicleta. Por quê? Porque aquilo foi uma experiência multissensorial. Você bateu, você tocou no chão, você sentiu a dor, você conversou sobre aquilo depois, você sentiu medo, você sentiu adrenalina. Então, o seu cérebro salvou aquela memória de forma espalhada lá. Foram várias conexões feitas, neurônios que disparam juntos, se conectam juntos. Então, aquilo aconteceu e a memória é vívida, e aquilo aconteceu uma única vez. A gente tem que fazer o mesmo cenário, ou seja, não estou falando para você cair de bicicleta para aprender uma palavra, não é isso. É você imitar e simular sinteticamente esse cenário de experiência multissensorial e multifatorial com uma palavra. Então, a palavra furniture, a gente pode criar uma história para ela e criar alguma brincadeira com o som dela. Deixa eu pensar agora. Pra mim, na minha cabeça faz algum sentido isso. Furniture me lembra no português, é, é forno e pão duro. Então, de alguma maneira, o som da palavra forno e o som da palavra pão duro se conectam e viram furniture. E aí a gente vai criar uma história que ligue forno e pão duro com móveis da casa, mobília da casa, que é o significado da palavra furniture. Então, sempre que você chega perto de um forno, você está chegando perto de um móvel da casa. E o pão que você ia comer hoje cedo estava duro. Então, você chegou com o pão duro perto do forno, ou seja, furniture. E o forno da casa, ele é uma mobília, então furniture. Então criei aqui de bate-pronto uma história meia doida, mas que agora, por mais louca que ela seja, ela vai ajudar você a lembrar da palavra furniture no longo prazo. Quando você ouvir a palavra furniture no seu flashcard, no seu software do Anki, você vai imediatamente se lembrar dessa historinha doida, que você vai tirar da sua cabeça, que você vai fazer essa brincadeira com o som, você vai criar essa história que conecta o significado da palavra furniture com esse som que ela faz e pronto, a magia aconteceu. Aí agora seria mais interessante que você se lembrasse vividamente de alguma memória real sua de pão duro com forno que você teve que assar e fazer uma torrada e lembrar que o forno ele é uma mobília, então por isso você está conectando ele à palavra furniture. Assim funciona melhor. Quando é uma história real, quando é algo que você realmente viveu. E agora, beleza, foi para sua memória de longo prazo. E aí você vai perceber que toda vez que você for revisar, você for fazer a recordação ativa dessa palavra, vai estar fácil e você vai lembrar. E se você não lembrar, não tem problema, você vai recomeçar e ao longo do tempo isso naturalmente vai acontecer. Você vai decorar essa palavra. Se você criar boas histórias, quanto mais maluca, melhor. Quanto mais nonsense, melhor. E quanto mais conectada a alguma memória do passado sua, melhor. E é isso. Esses são os 2 pilares do aprendizado de idiomas. Se o que eu falei fez algum sentido para você, eu recomendo você dar uma checada no meu Instagram, uma checada no meu Substack, onde eu posto textos e mando e-mails para quem se inscreve. E esses textos são bem ricos em conhecimento, em conteúdo, então eu recomendo que você se inscreva lá no meu Substack e entre no meu site na descrição para a mentoria. Recomendo muito para quem tem interesse em se aprofundar, em aprender o idioma, em entrar mais a fundo nos conceitos que eu falei aqui.
entrar mais a fundo em realmente aprender um idioma de fato. Eu dei só uma arranhada na superfície do que a gente pode entender, do que a gente pode fazer para aprender um idioma. Existe muito mais, existem outras técnicas, existem coisas que a gente pode fazer para melhorar nossa pronúncia, para melhorar nosso sotaque, para melhorar nossa leitura, para melhorar. Então, existem técnicas de leitura, existem técnica disso, técnica daquilo, técnica de treino de pronúncia, e tudo isso eu comento na minha mentoria, para quem paga minha mentoria, claro. Então é isso. Um abraço e bom estudo.